O que a professora leu, técnica, Lúcia, ela leu uma decisão do Conselho em relação a qualquer obra, a qualquer projeto que seja, que tenha intervenção dentro da universidade. Não é em relação à Via Orla especificamente, é a qualquer obra. Então, se a gente entende que esse projeto da via litorânea, ele está sendo já executado, sem isso ter passado no Conselho Universitário, é uma decisão que desrespeita a própria decisão do Conselho Universitário. Perfeito. Então isso tem que ser caminhado aqui, agora, para ser votado, de caráter de urgência. Eu vou abrir a palavra pro Luiz Augusto e em seguida esse assunto é matéria sacramentada pela mesa. Bom dia a todos. Sou Luiz Augusto, sou estudante de Arquitetura e Engenharia da Universidade. Com relação a esse entendimento que foi colocado aqui, vou dizer o seguinte, o que foi encaminhado para a SAEM, que é o órgão, foi que a gente estudasse a Via Orla lá no Graguatá. Quanto à Via Litorânea, não foi colocado para a gente. Então, o estudo da Via Orla está sendo feito, vai ser apresentado para a comissão no dia 11 de junho, foi combinado. Com relação à Via Litorânea, entendimento técnico, tá, gente? A gente tinha um estudo feito junto aos órgãos municipais, que a gente tem que obedecer aos afastamentos dos prédios. E dali para fora, a Prefeitura de Niterói ela submeteu ao órgão uma documentação com ciclovia do lado da universidade e calçamento. Isso foi apresentado até lá com a Ellen, foi com a gente numa reunião, e colocamos em discussão, ela queria discutir com a gente, falou assim, isso aí é uma delegação do município, a gente tem que discutir com o município agora. Então a universidade, eu acho que está cumprindo a parte dela e tem que verificar junto ao município a via litorânea, tá? A via Orla é uma outra situação. Via 100 não se fala, via 100 não pertence à universidade, não pertence a nada. Bom, obrigado, gente. A moção da creche. Está esclarecido, está esclarecido. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Mônica. Sidney. Oi. Só um esclarecimento, porque o entendimento do Luiz Augusto foi diferente do que eu coloquei aqui. A Via Orla foi debatida... Calma, tudo bem, calma. A Via Orla foi debatida no passado e nós tiramos aqui, no Conselho Universitário, que nenhum milímetro da universidade ia ser cedido à Prefeitura de Niterói e que, para contrapor a Via Orla, a gente construiria a ciclovia interligando os campos. Beleza. Essa comissão, pelo que foi passado com a reunião do DCE, onde todas as pessoas que compõem o DCE foram chamadas, é que estava sendo feito um estudo por uma empresa de engenharia para ver a viabilidade da ciclovia e que a comissão que foi tirada no Conselho Universitário, e tem participação de estudantes, servidores e professores, seria chamado para construir o projeto da ciclovia. Ponto. Isso é uma coisa. O que a gente está colocando aqui em debate é uma outra via, a via litorânea. Essa tem em seu projeto a UF já está cedendo no seu projeto, no projeto da via litorânea que, que foi apresentada pela Prefeitura, terreno da universidade, e isso desrespeita, mais uma vez, o que já tinha sido deliberado no Conselho Universitário, que nenhuma obra seria executada sem antes ser discutida aqui. Então, eu quero entender se a mesa está desrespeitando uma decisão do Conselho, de que está tendo obra, a obra já está sendo executada, sem isso ter passado pelo Conselho, e está tentando jogar isso para as câmaras, e que não tem nenhuma câmara de fundamento técnico para discutir isso. Isso tem que ser apresentado, discutido e votado aqui. Agora, enquanto não é apresentado o projeto da via litorânea para toda a comunidade universitária, é paralisar a obra. Não tem que ter obra. Eu não vou
Não, Lucas, acabou. Não, assim, eu queria colocar, o que o professor, o Luiz Augusto colocou, era que, olha só, a gente não é contra a discussão com a prefeitura, não. Acho que seria muito saudável para a cidade de Niterói, para a universidade, que aconteça esse momento, a discussão da prefeitura, a universidade e a comunidade universitária, a sociedade de Niterói, para a discussão desse projeto. Não impede, a gente só está querendo a paralisação dessas obras enquanto não há essa discussão, com a própria prefeitura também. E eu queria dar mais um dado, que a SAEM, enquanto está fazendo esse projeto, né, na verdade, quem está fazendo o estudo de viabilidade dessa via-orla é uma empresa chamada Contécnica, que está fazendo por grande espírito público, por uma contrapartida social. Depois a gente queria um esclarecimento sobre isso. Qual é o espírito público dessa empresa que não está ganhando, né, para fazer esse estudo de viabilidade, é simplesmente uma contrapartida social. Senhor presidente, é apenas uma questão de ordem e em apoio à decisão tomada pela mesa, eu enquanto conselheiro não me sinto absolutamente consciente do valor dessa discussão. É preciso que o Conselho seja muito melhor informado, sob pena de, eventualmente, em função de uma pressão pública, ocasionarmos um prejuízo enorme à universidade. Então, para as câmaras, sim. Professora Mônica, por favor. Professora Mônica. Bom dia, ou boa tarde, acho. A professora Dominique esteve aqui para falar sobre a creche UF. Eu também dirigi essa creche da universidade durante 8 anos. E quero chamar a atenção até para uma primeira fala do professor Sidney, que não tem nada a ver com a questão da creche, mas quando a professora Dominique entrou, ele falou assim, primeiro as criancinhas. Então, o que eu quero é que realmente essa universidade assuma primeiro as criancinhas, porque até hoje, 15 anos de creche, estamos sem professor. Né? Então, nesse sentido, o que eu peço aqui é uma moção de apoio à creche da universidade. E nós já vimos que na pauta dos estudantes a questão da creche está colocada. Tivemos reunião com representantes do ADUF, do Sintuf, na creche da UF, na sexta-feira, para realmente fazer com que a gente se incorpore à luta da universidade como um todo, para que a creche seja, de fato, definitivamente pauta dessa universidade, que não pode nós funcionarmos há 15 anos em situação ainda precária. Por isso, até mães da creche agora escreveram uma moção, e eu vim aqui, na verdade, meio que porta-voz da moção escrita por elas. Levando-se em consideração a importância da creche UF para a construção da educação em todos os níveis da universidade, este CUV recomenda a abertura de concursos para professores de educação infantil, garantir a autonomia financeira para que a creche possa receber recursos públicos e poder geri-los de acordo com a demanda. É isso, muito obrigada. Obrigado, então. Na verdade, como eu disse anteriormente, nós estamos aproveitando esse momento para realinhar algumas coisas. E a questão da creche, a professora Dominique pontuou muito bem, e graças à professora Dominique, professora Mônica, enfim, a creche se tornou o que é hoje, uma referência para nós, não só na assistência, mas como também na produção do conhecimento, em estudos experimentais na área de infantil. Ao longo desses anos, nós temos passado dificuldades enormes em garantir corpo docente e corpo técnico para a educação infantil e agora, consequentemente, educação ensino fundamental e médio. As incursões a Brasília têm sido inesgotáveis em termos de trabalho, tanto da minha parte como do reitor, como também da professora Dominique, como também da professora Eduína, a vinculação da universidade, do colégio universitário. Trouxemos a creche
como sendo um departamento dentro do colégio universitário no sentido de garantir a sustentabilidade docente, embora tenha ainda todas as suas independências inerentes ao processo da própria creche, mas a verdade é que essa matéria não tem recebido a atenção devida em Brasília. Não tem recebido a atenção devida em Brasília. Essa moção é mais do que justa e ela nem representa todo o investimento da Federal Fluminense, nem dos docentes da creche, nem das administrações da Federal Fluminense e, obviamente, do investimento dos próprios pais. Os pais da creche têm uma participação maravilhosa no acompanhamento São pais que, na verdade, são ligados à universidade, de maneira geral. Tem uma participação enorme na educação dos seus filhos e uma colaboração enorme com o desempenho da própria creche. A creche é, de fato, uma referência. Então, eu acho que essa moção aqui é até pequena para o tamanho de investimento que a Federal Fluminense tem feito em nome da administração, dos docentes, dos técnicos, dos prestadores de serviço, da cooperação com São Gonçalo, São Gonçalo. Isso é óbvio, Mônica, você sabe bem o quanto nós temos investido nisso. De forma que essa moção... Eu acho bom, Mônica, você até falar para ela isso daí, porque ela não está sabendo de nada. A verdade é que o investimento tem sido grande. E eu acho que essa moção é pequena e eu gostaria, então, de garantir que a plenária aqui encaminhe positivamente por essa moção. E, obviamente, a mãe aqui, qual é o seu nome? Patrícia, solicitou que fosse encaminhada uma proposição, uma resolução, e eu vou acolher essa resolução e encaminhar pessoalmente, tá bom? Muito obrigado. Está aprovado. Sidney, em relação... Gente, mais uma coisa. Mais uma coisa, o professor Heitor vai continuar presidindo a sessão. Eu vou... A sessão... Gente, olha só, simplificar a vida aqui. Todas as questões foram encaminhadas, devidamente encaminhadas. Agora entraremos na pauta da sessão ordinária do Conselho. Todas as sessões foram encaminhadas. Eu tenho compromisso em Brasília com deputados. Foi encaminhado não, Sidney. Justamente, tá, você vai me encaminhar. Explica ela, Bochá, por favor. Gente, peraí. Existe a questão hoje, que é da supressão da medida provisória. Está tendo uma luta muito grande dentro da Andif sobre isso, reunião com deputados. Na verdade, é essa a movimentação que nós estamos fazendo agora. As matérias do Conselho foram tratadas e eu vou deixar a presidência com o professor Heitor. Obrigado. Não. Vai. Nossa, gente, então, duas questões muito importantes da pauta dos estudantes que nós apresentamos aqui não está sendo aberta para discussão nesse Conselho Universitário, que é a questão da via litorânea, paralisação das obras e a questão da suspensão da carteirinha UF e que se volte a carteirinha de papel.
Isso é de caráter de urgência para os estudantes. Isso tem que ser discutido e votado aqui hoje, agora. Senhores, com toda a calma, o que nós temos é uma matéria vencida. A proposta da bancada estudantil foi colocada à mesa, foi lida, discutida e, no final das contas, encaminhada pelo presidente às câmaras. Então não há mais o que discutir. Não há mais o que discutir. Vamos à ordem do dia. Professor, não vou... Pelo regimento do Conselho, o plenário do Conselho Universitário é soberano. A tarefa da mesa é de organizar os trabalhos. Vocês, a mesa não pode decidir em nome do Conselho. O Conselho deve ser convocado e votar o que foi encaminhado e apresentado. O que a mesa está fazendo é autoritariamente impedir que o Conselho Universitário exerça a sua função. Nenhuma pauta pode ser debatida e votada e de respeito às outras que foram apresentadas. Eu faço uma questão de ordem para que seja encaminhado ao Conselho Universitário o ponto apresentado pelos estudantes sobre a carteirinha da UF, sobre a vida litorânea, sobre a creche universitária, imediatamente, porque compreendo que não foi feita a consulta ao Conselho. O Conselho é soberano e deve votar as cenas imediatamente. Senhores, o assunto já foi discutido e é matéria vencida. É matéria vencida. Não há consulta ao Conselho. Não é problema. Olha aqui. Senhores, vamos organizar. Não vou permitir. Eu pediria, Tá bom. Quer pegar o microfone ali? Por favor. Alguns. Eu queria dar a palavra... Professor, então eu queria ter a palavra 1 minuto. Não vai... Veja só. Não, tudo bem, eu não tenho problema com falar, não. Não Pode é ser. Conselheiro. Não, eu sou mãe da creche e gostaria de falar sobre isso. Não, minha senhora, por favor, não. Bom dia aí para todo mundo. Agora há pouco o professor Sidney fez uma fala dizendo que a moção de apoio seria encaminhada, que iria para votação, e a resolução também, e elas não foram. E ele saiu daqui, escondezinho com o rabinho entre as pernas, e não levou a moção para votação. Então, o que eu queria provar aqui é que essa moção fosse a votação, a moção da creche da UF e a resolução. Conselheiro Paulo César. Eu, como conselheiro, quero dizer aos senhores o seguinte: estamos tendo uma sessão histórica aqui. Votamos a favor da greve, suspendemos o calendário acadêmico, tá? Agora, como conselheiro, eu não vou ser pressionado, não vou aceitar rolo compressor de ninguém. Eu tenho direito de falar ou não tenho? Vou falar até o final. O Conselho não vai ser pressionado, vai seguir a regra. Em caráter excepcional, foi aberta uma exceção para a greve. Então, eu, como conselheiro, não aceito ser pressionado, porque agora querem discutir daqui a pouco até o uniforme da UF. Não vou aceitar isso aqui, como conselheiro, só isso. Heitor,
pedindo que o microfone que está na plateia seja encaminhado à mesa, porque senão a gente não vai conseguir discutir. Então, olha só. Por favor. A questão de ordem, gente. Peça o microfone para colocá-lo na mesa. Tá certo. O conselheiro aqui só é ouvido quando o presidente determina e o chama. E não pegar o microfone na mão do outro. Gente, olha só. Olha, se não organizarmos de acordo com o regimento, eu vou suspender a reunião. Estou dizendo que de acordo com o regimento. É a última a falar. Não vai falar mais ninguém. Não vai falar mais ninguém. É a última. Olha só. Gente. Olha só. Mais uma vez, você está presidindo a mesa, não está? Do conselho. Então, você legitima esse espaço do conselho universitário? E das deliberações? Estou no conselho há 30 anos. Então, existe uma deliberação desse conselho universitário. Gente, você legitima esse espaço e reconhece... Calma aí, gente. E reconhece todas as deliberações que saem daqui, correto? Correto. Existe uma deliberação que saiu daqui, que diz, mais uma vez, que não pode... Calma, a minha fala. A minha fala. Vou. Para você refletir. E se você entende que o que é deliberado aqui tem que ser validado, foi deliberado aqui que não pode ter obra sem antes ser passado o projeto pelo Conselho Universitário. Então, a paralisação da energia litorânea é algo que está expresso no que já foi deliberado pelo Conselho, de caráter emergencial. As obras estão sendo feitas e passando por cima de uma deliberação do Conselho. Então você, que respeita o que é deliberado no Conselho, tem que encaminhar isso para votação. Se você acredita que esses espaços, as deliberações são válidas, você tem que encaminhar isso para votação. Porque as obras já estão sendo feitas, isso não foi discutido aqui, Heitor. Vejam só. Volto a repetir, eu pediria ao secretário que pegue o microfone e traga-o para a mesa, por gentileza. Eu só queria dizer que este assunto já foi discutido. Pede, por favor. Eu pediria, por favor, que entregasse o microfone ao secretário. Senhores, com toda a tranquilidade, professor Sidney presidiu a sessão até agora. Professor Sidney. Professor Sidney, presidiu o conselho até agora. Esse assunto foi trazido por escrito, foi discutido e foi deliberado pela mesa o encaminhamento às câmaras. Não foi deliberado. O que está acontecendo aqui agora é que o senhor, assim como o vice-reitor, está usando a prerrogativa do Estatuto da Ditadura, que não respeita o Código Civil, e que diz que a mesa, que a presidência, pode passar por cima e se respeitar o plenário. Nós solicitamos que, como ele falou aqui, esse conselho foi desrespeitado, ele foi desautorizado pelas obras que foram iniciadas sem a apresentação do projeto, por tempo de caráter emergencial, que seja debatido, porque não foi debatido, foi atropelado pelo vice-reitor e foi encaminhado às câmaras e não vai ser debatido. Agora vai passar por cima da universidade. E também vamos ter essa aqui. Essa mesa não nos representa. O plenário tem que ser consultado. Senhores. Não nos representa, não nos representa, não. Eu quero caminhar a abertura do ponto sobre o Rio Litorânea. Texto aberto.
O Conselho, Veja só. o Conselho vai debater agora o ponto de Litorélia. O Conselho precisa ser esclarecido sobre que projeto é esse que vai se apresentar aqui. Senhores, mais uma vez, ou se segue um conselho onde há organização, onde há presidência, onde há conselheiros interessados em discutir todos os assuntos, é preciso que isso seja mantido. Se não for mantido, o regimento é muito claro e permite ao presidente suspender o conselho por absoluta falta de condições de mantê-lo. Então, ou nós entramos na pauta da ordem do dia e prosseguimos o conselho, ou então o conselho será suspenso, poderá ser marcada uma reunião extraordinária, poderá ser feita qualquer coisa. Nesse clima não há como conduzir. Eu já pedi, eu não vou conceder mais a palavra a ninguém, porque é uma decisão que a mesa... Agora, é importante que você se responsabilize aqui de que foi apresentada nesse Conselho uma pauta de uma greve estudantil que foi aprovada numa Assembleia Histórica com quase 1.000 estudantes. Essa pauta foi apresentada de forma muito tranquila no Conselho Universitário e o senhor está se responsabilizando por tampar os ouvidos a essa pauta de reivindicações. Está tampando os ouvidos. Nós estamos em greve estudantil e temos uma pauta local e o senhor está dizendo que é contra essa pauta, que é contra a gente, que é contra a nossa greve. Essa greve vai se tornar uma greve contra a reitoria imediatamente. Porque a mesma reitoria que não cumpriu a tal de reivindicações não está aceitando debater. Não se tentando debater. Vocês vão engolir a agitação, estão passando por cima de um acordo, não estão aceitando e nós estamos em greve estudantil. Eu não estou em nenhum momento... Eu solicito que se encaminhe contra o Litorélia. Não estou em nenhum momento dizendo que sou contra nada. Conselheiro, Presidente, por favor. Pedir calma a todos, por favor. Então, eu tenho uma proposta de encaminhamento para a gente dar continuidade aos trabalhos sobre os dois pontos importantes colocados pelos estudantes. Eu proporia o seguinte: um deles é a carteira Santander, né? Lembrando que ontem o Santander foi condenado pela Justiça por ter demitido os funcionários que têm o vírus do HIV, né? Sobre a carteira eu acho que o repúdio já está colocado, é uma questão administrativa que tem que ser analisada, porque algum tipo de convênio certamente foi feito, então seria uma questão voltada ao cancelamento do convênio, a mudança, retorno à carteirinha anterior, etc. Então é algo que me parece que encaminhado pode ser objeto do próximo conselho. A questão premente das obras na Via Orla, já que é uma decisão anterior impedindo, parece que seria razoável suspender essas obras. Mas, de qualquer maneira, me parece que a questão ainda é mais complexa. Eu represento a UF no Conselho de Política Urbana e esse tema sequer é discutido em termos de conselhos políticos urbanos na cidade, né? Então, me parece que é hora de promover uma audiência pública garantindo a presença da secretária de urbanismo, a presença dos vereadores dessa cidade e a presença do Ministério Público, porque essa é uma questão de entrar com uma ação civil pública pelo desrespeito, tanto da universidade quanto do município. Então, eu já franqueio a Faculdade de Direito, caso já não haja outro local, para a realização dessa audiência pública e podemos aqui organizar essa chamada para resolver essa questão de uma vez por todas. E por fim, se aprovado isso, eu encaminharia o que foi solicitado, que já foi aprovada a questão relativa à creche, então votarmos a moção e votarmos em bloco a ordem do dia.
A mesa... Só um minuto, levantar uma questão de ordem aqui na mesa, porque eu não estou entendendo, né, essa dificuldade toda de votar, de colocar em votação a questão da via litorânea, né, isso tem que passar pelas câmaras, porque na época da Via Orla, nós votamos aqui a paralisação da Via Orla, então não estou entendendo qual a diferença. Sem aparecer das Não, foi votado aqui, nós paralisamos a obra, então eu não estou entendendo por que essa questão tem que passar nas câmaras. Eu estava presente. Bom, mas não importa. Há uma proposta concreta que eu achei até bastante conciliadora do conselheiro Madeira, no sentido de que a parte da carteirinha realmente é um problema administrativo e ele está encaminhado e vai ser, evidentemente, verificado, convênios, problemas. E a questão da via litorânea, eu acato a sugestão do conselheiro Madeira no sentido de se promover uma grande audiência pública onde todo esse processo seja esmiuçado. Agora são detalhes operacionais. Veja só, se o Conselho aprovar essa sugestão, aí são detalhes operacionais que até uma comissão do próprio Conselho pode tentar organizar. Com a adendo de que as obras sejam paralisadas até a audiência. Consulte o plenário. Consulte o plenário, senhor. Consulte o plenário para votar. Não vou. Consulte para votar. Com o adendo de que precisa paralisar as obras. O que vai ser proposto a carteirinha já foi... Tá bom, e na verdade não há... Para haver uma paralisação é preciso que seja ouvida a Câmara de Legislação e Normas. Há aspectos jurídicos a serem. Paralisação precisa da jurídica e, portanto, precisa da passagem pela Câmara. O que eu estou tentando é submeter à votação a proposta do conselheiro Madeira e só a dele, no sentido de que seja organizada uma grande audiência pública, com todas as autoridades presentes, para que esse assunto seja... Não, adendo eu não vou votar porque é contra a lei. Não, o presidente tem, claro que tem. O presidente coloca no plenário, ele comanda o plenário. Bom, professor, eu vou votar, eu não vou conceder mais a palavra, desculpe. Professor, por gentileza. Porque senão nós vamos discutir. Por gentileza, é só um adendo à proposta do professor Madeira, que eu gostaria de apresentar. Meu nome é Laíra, eu sou aluna do 7º período do curso de Direito, sou aluna de reingresso, como dá para perceber. Tenho uma relação de quase 30 anos com essa universidade, fui membro do Conselho de Pesquisa. Não suspenda, não só um minuto, é um adendo, por favor. Eu sou estudante dessa universidade, sou aluno da Faculdade de Direito. Então, eu só estou pedindo, professor, a preocupação do professor Madeira é pertinente, mas assim como no direito a gente entende que existem lesões que, uma vez provocadas, são irreversíveis, como se fosse uma medida cautelar, fazendo uma analogia, que se atendesse a esse pleito, que pelo menos até a realização da audiência pública, se suspendessem as obras para que a gente pudesse discutir, com uma medida cautelar para que a gente não corra o risco de que aconteça até lá algo que não possa ser reversível. Era só esse adendo que eu gostaria de apresentar como aluno do direito. É isso. Então vamos lá organizar. Vamos lá organizar, eu peço o silêncio de todos. Em primeiro lugar, apesar de já ter sido votado e concordado a presidência que estava sendo votado, eu vou submeter ao Conselho a moção apresentada da creche, formalmente, que é um apoio às atividades, a contratação de quadro próprio, etc. Então, eu coloco em votação. Os conselheiros estão de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Bom, a parte da carteirinha já está resolvida, e quanto à litorânea, eu vou votar a proposta do conselheiro Wilson Madeira sem adendos. Por quê? Porque o adendo implica em natureza jurídica, senhores. Eu não posso contrariar a lei. Eu tenho que ouvir a Câmara de Legislação e Normas. Então eu não posso submeter alguma coisa que seja ilegal. Então eu vou submeter ao Conselho a proposta do conselheiro Madeira. Ilegal é a obra estar acontecendo em desrespeito ao Fórum Máximo de Operação da UF. Tá bom. A universidade está ilegal. Você está ilegal
se subscreve essa obra sem autorização desse Conselho Universitário. Esse aqui é o espaço máximo de deliberação da Universidade Federal Fluminense. Coloque em votação que se pegar a prova que as obras serão suspensas até a audiência pública, pelo menos. Deixa eu mais uma vez explicar. Eu queria que não desse mais o microfone para ninguém. Deixa eu explicar mais uma vez. Qualquer proposição, senhores, qualquer proposição apresentada ao Conselho, ela tem que seguir as regras básicas da administração pública. Ela tem que estar devidamente instruída, ela tem que estar justificada e ela não pode ferir legislações tanto do governo, quanto do Estado, quanto da própria universidade. Isso é a essência da proposta. Então, eu não posso botar em votação, é proibido pelo Estatuto que eu coloque em votação uma coisa que é frontalmente ilegal. Ilegal não nem que seja, mas que há dúvidas, perdão, me expressei mal, que é motivo de apreciação jurídica. A paralisação ou não é jurídico. Então eu não posso colocar em votação. Então, não falem. Não. Bom, então vamos colocar em votação a proposta do conselheiro Wilson Madeira. Eles que estão de acordo permaneçam como estão. Professor, a proposta de paralisação da obra foi colocado primeiro. A proposta do professor, que é o adendo. A paralisação não é o adendo é a proposta da audiência pública. Você está invertendo. Isso. O adendo colocado é a audiência pública. A proposta inicial é a paralisação. Não tem nada contra o regimento. Você não está infringindo lei nenhuma. Senhores, mais uma vez para explicar, mesmo que haja essa precedência ou não, o que ocorre é exatamente o que eu expliquei. Cabe à mesa zelar pelo bom andamento do Conselho. E esse bom andamento passa por propostas formais que são apresentadas de acordo com as regras. O pedido de paralisação, ele pode ter implicações de natureza jurídica, por exemplo, a prefeitura entrar com uma ação contra a universidade. Então, em função disso, obrigatoriamente, numa decisão como essa, é preciso que a Câmara de Legislação e Normas, que cuida da área jurídica, nos dê um parecer dizendo pode paralisar ou não pode paralisar por causa disso, daquilo. Senão, qualquer decisão que nós tomemos, ela é inconsequente porque não leva em consideração o aspecto jurídico. Por isso é que eu não botei em votação. Tá? Com licença. Eu vou seguir. Com licença. Meu nome é José Luiz. Eu não vou mais. O Conselho a mesa tem que ter o controle. Não pode todo mundo falar. Eu vou ser o último a falar e não vou mais permitir a palavra de ninguém. O assunto já foi discutido. Com licença. Meu nome é José Luiz, eu sou professor assistente dessa universidade e não sou conselheiro, mas sou professor dessa universidade. E eu acho que a nossa inteligência... Com licença, por favor. Eu como professor dessa universidade, gostaria de falar alguma coisa. Eu acho que a nossa inteligência está sendo subestimada aqui nesse conselho. Pelo que me parece, o argumento de ilegalidade acho que está servindo como um argumento de atropelar toda uma discussão. Por quê? Ilegal seria, para mim, o caso de se fazer a concessão de terras da universidade sem passar pelo Conselho Superior. Quem manda? Qual é o Conselho Deliberativo dessa instituição máxima? Se esse
esse conselho, nesse momento, submeter a uma decisão da mesa, a gente está aqui fazendo a adesão de que o reitor é o conselho máximo da universidade, ou, no caso aqui, o reitor está fazendo adesão a essa proposta. Eu não consigo pensar que esse conselho tem que submeter a decisão de uma mesa. Bom, ao pedido formal de verificação de quórum que eu tenho a obedecer. Então, por favor, senhor conselheiro, senhor secretário, por favor, está aí no processo de verificação de quórum, pô. Não é isso, não. Professor, devemos falar pelo regimento. Infelizmente, olha aqui. Foi aprovada a audiência pública. Eu queria comunicar ao Conselho. E não há mais quórum, portanto eu vou encerrar os trabalhos. professor, essa manobra é uma manobra que a gente conhece, que é história de quórum. Conhece essa manobra? Vocês acabam provocando o movimento, nós acabamos de votar aqui que a nossa luta principal é contra o governo, é pela greve, e está querendo tensionar contra a reitoria. Se quisesse zelar pelo regimento, não teria feito iniciar a obra, porque está rasgando o próprio resolução do estatuto. Fica esse conselho. Então nós não queremos aqui, nós não queremos focar aqui a nossa luta central contra o intuito do governo, mas a gente está provocando isso. E nós não queremos fazer isso. Nós vamos passar então a história para seguir essa luta, mas a gente vai fazer uma escolha de que lado está nessa batalha nacional. É isso. Então nós não queremos fazer isso. Mas nós queremos essa escolha. Se a gente quiser fazer as brigas novamente, nós vamos fazer. Isso não vai nos impedir. Vocês estão fazendo manobra permanente e achando que isso aqui é o Congresso Nacional. E não é. Não é essa lei. Isso aqui não é o Congresso Nacional. Aqui o movimento é vivo e vai dizer que essa universidade não vai ser um canteiro de obras às escondidas, como está acontecendo aqui. Nós queremos colocar. Não queremos só questionar essa obra, não. Tem muita denúncia de obras que não estão discutidas em 10 lugares. E tem muita denúncia. E não queremos sujar a universidade com todos os escândalos nacionais que estão acontecendo. Por isso nós queremos que paralise. Se aqui tem aceitação da audiência pública, paralise essa audiência e debatamos os projetos da universidade. A gente vai escolher de que lado está querendo essa briga. Senhores, muito obrigado a todos. Está encerrada a reunião.